gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena quarta-feira, véspera de feriado, às 5h30 da tarde, para bater papo literário, para dar boas risadas, para falar de livros e divulgar autores nacionais. Tem coisa melhor? Não tem, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve, dá o joinha no Spotify para que vocês possam aí acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente. Lembrando que por causa do feriado, que é amanhã, a gente vai dar uma paradinha e só volta na sexta, tá? Aí depois a gente só volta na segunda. Bom, pra gente dar continuidade nessa quarta-feira literária, a gente vai bater um papo agora, vai trocar uma ideia, vai conhecer um pouquinho mais o escritor nacional Leonardo Bruno. Ele que tem um livro chamado O Coronel que Queria Matar o Presidente, publicado dentro aí do mercado editorial. Super topou bater papo com a gente para falar, né, sobre o livro, sobre projetos futuros, construção de personagens, tramas, entre outras coisas. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver se o nosso autor entrou. Um beijo, Márcia. Ah, o Leonardo já está até aqui, ó. Peraí que eu vou... Olá! Olá, Monique, tudo bem? Tudo bem, Leonardo? Seja muito bem-vindo! Dá para ouvir direitinho aí? Aqui a gente te escuta. Você tá me vendo e tá me ouvindo? Não estou conseguindo te ver aqui. Como é que eu faço para te ver? Ah, então, isso é bug do Instagram. Não se preocupa, porque tá todo mundo te vendo, Então tá todo mundo te ouvindo. Na hora que a nossa entrevista for para as plataformas, você vai aparecer também. Isso aí é bug do Instagram, tá? Tá ok, tá tranquilo. Você se incomoda de falar comigo sem me ver ou você quer sair e entrar de novo? Sem problema. Muito bem, então. Seria mais prazeroso de ver, né? Mas já que não dá para ver, então a gente vai assim mesmo. Você tá com o seu computador aberto? Não tô não, tá fechado. Ah, senão você veria no computador e falaria comigo pelo celular, mas não tem problema. Não tem problema não. Leonardo, querido, antes de mais nada, quero muito te agradecer por você super topar, bater esse papo com a gente, trazendo uma obra aí que causa pano na manga. Então, muitíssimo obrigada, tá? Então, Monique, eu primeiro agradecer aqui, né, esse espaço que você abre aqui para os autores. Eu acompanho algumas lives que você faz e assim, eu já estava com muita vontade de estar aqui falando com você. Então, agradecer que você esteja me recebendo aqui nesse espaço. Acho interessante, importante, né, essa divulgação, principalmente de novos autores, como é o meu caso. Não sou tão novo assim, né, já estou lá com meus 48 anos, mas é a primeira vez que eu ouso, né, escrever um livro e publicar um livro, embora já tivesse publicado, na verdade, outro livro técnico, né, minha área, que é a área de história, mas é a primeira vez que eu tenho a ousadia de publicar uma ficção. E assim, eu acho importante esses espaços de divulgação, de entrevista, de conhecimento, para que as pessoas tenham a chance de conhecer também os novos autores. Então, eu te agradeço aí por me receber nesse espaço. Que maravilha! Agora, só para quem está chegando aí, que ainda não está entendendo o que está acontecendo só pelo título. Sim, gente, o título do livro do nosso autor
parece ser polêmico. Olha lá essa capa também. O coronel que queria matar o presidente. Gente, antes da gente falar sobre esse livro, aliás, Leonardo, eu tenho visto resenhas, tenho visto uma divulgação em cima do teu livro, através das meninas que eu sigo, leitoras que estão comigo. Eu estou ouvindo um burburinho sobre esse teu livro. Eu não consigo interagir nas redes sociais, comentando, curtindo, porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu acompanho todos os meus autores de maneira indireta nas redes. E eu vi, ao longo desses 20 dias, 15 a 20 dias, que o coronel que queria matar o presidente tem feito barulho nas redes sociais. Todo dia tem alguém falando dele, todo dia tem alguém postando algo sobre ele. E na hora que eu falei, cara, eu tive que pensar muito. Eu falei, não, o Leonardo é historiador, o Leonardo é escritor, eu quero essa pessoa aqui no meu projeto para que a gente possa conversar e conhecer essa obra ficcional, hein, gente? Frisa ali, ficcional. E aí, para a gente começar a falar sobre o coronel que queria matar o presidente, eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho mais você, Leonardo. Eu estou vendo aqui que você é professor de história há 20 anos e historiador também, né? Isso aí. Então, eu sou professor de história há 20 anos no ensino básico e também no ensino superior, né? Tive uma carreira durante 20 anos aí no ensino superior. Do ano passado para cá, eu me afastei do ensino superior, né? Cansou um pouco, eu confesso que eu fiquei um pouco cansado de trabalhar, né, nessa rotina de manhã, de tarde, de noite, e aí eu tive que fazer a minha opção, né? Acabei, né, saindo do ensino superior e preferindo ficar só no ensino básico. As pessoas até às vezes me questionam, porra, você é louco de trabalhar só com criança, mas eu adoro trabalhar com criança. Eu acho que trabalhar com criança traz um retorno muito significativo. Assim, a minha prática docente ela sempre foi orientada para isso. Mesmo no ensino superior, eu sempre trabalhei muito com a questão da pedagogia, da didática e tudo mais, né? Embora tenha dado aula em outros cursos também, né? No ensino superior a gente não escolhe muito onde a gente vai trabalhar, então vai aonde aparecer. Eu sou professor, tive uma carreira tanto no campo do ensino básico quanto no ensino superior. Sou doutor em História, né? Eu tenho doutorado em História pela Unesp de São Paulo e sou mestre em História Política, nas duas sou História Política, pela UERJ do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, na verdade eu moro em Nova Iguaçu, que é a cidade, né, que eu nasci. Não, peraí. Você é de Nova Iguaçu? Eu sou de Nova Iguaçu. Eu sou da Tijuca. Aí, eu acho que a gente tem que tomar um café. Com certeza. Aliás, eu sou um grande frequentador da Tijuca, porque eu tenho uma irmã que mora na Tijuca e meu sogro também mora na Tijuca também, então eu frequento bastante. Leonardo, quando vier na Tijuca, manda mensagem. Manda mensagem, a gente toma um café aí para falar sobre literatura, de maneira geral. Maravilha. Aliás, tem um Agora, café na Sanspena, tem um café na Sanspena muito bom. Um café ali na Sanspena, de uma conhecida minha que é muito bom, né? Tem cafés especiais e ali é legal. E vale depois me dá o nome, que eu adoro café. Tá, depois eu te passo o nome. Eu não me lembro o nome agora aqui, mas depois eu te passo o nome. Eu acho bom você me mandar mensagem pra gente tomar esse café, hein? Eu vou te cobrar. Com certeza. Agora, ô Leonardo, você falou que dá aula agora, né? Cansou do ensino superior e dá aula mais para uma faixa etária bem menor. Isso. O desafio de ensinar história para essa garotada, principalmente na geração atual. Como é que você vê essa geração com tanta informação, com tanta tecnologia, às vezes indo em retrocesso voltado para a história? Então, acho que a questão central, né, nesse é o papel que a escola tem nesse processo, né? De
de entender que existem novas tecnologias, que a escola não é a única fonte de conhecimento que se tem hoje, né? A internet, ela veio para ficar, ela veio como fonte de conhecimento, né? Infelizmente, ela também veio como uma fonte de desconhecimento, né? E você precisa agir como professor no intuito de permitir que a capacidade de interpretação das pessoas. Eu estava até fazendo um comentário hoje, mais cedo, numa reunião que eu tive aqui também sobre o livro, com a assessoria de imprensa. Eu estava comentando que ontem eu fui fazer uma atividade com os meus alunos de interpretação, única e exclusivamente de interpretação. Não tinha nada a ver com história, não tinha nada a ver com a questão. Eu peguei um texto básico, um texto que falava sobre piratas, né? O texto falava assim: os piratas como que é? Os piratas são do mar, e aí embaixo os piratas têm muito ouro, e não sei o quê. E aí no final ela coloca o texto assim: eu vi no livro do meu pai que tinha piratas. Eu tive muito medo do pirata. Então, assim, em nenhum momento do texto ela dá alguma indicação de que ela tem medo de pirata. Mas ali na frase final ela fala. E aí eu perguntei para os meus alunos: por que ela tem medo de pirata? Você consegue olhar nesse texto aqui, ver no texto, por que ela tem medo de pirata? E aí, obviamente, nenhum deles no texto não tem essa... Então, aonde está a interpretação? A interpretação está na subjetividade. Todos nós sabemos, né, que pela literatura histórica, pela literatura não histórica, né, ficcional, até mesmo pelos filmes e tudo mais, a figura do pirata está associada àquele cara que rouba, que invade, que saqueia. São maus. Então, no imaginário coletivo, os piratas são maus, certo? É lógico que essa dicotomia entre mal e bem é outra questão que a gente pode discutir. Mas no imaginário coletivo é isso. E aí eu queria mostrar para eles o seguinte: olha, isso não precisa estar escrito no texto para eu saber por que ela tem medo de pirata, porque no imaginário coletivo, nessa sensação que as pessoas têm em relação aos piratas, está ali, né, o medo que se tem, né, do pirata. Então, não está nas entrelinhas. E aí é isso que eu acho que é o papel que o professor tem hoje, né? O Marcelo está aqui nos assistindo, né, meu colega professor, e assim, é isso que o papel que o professor tem hoje dentro de sala de aula. É trabalhar com o aluno essa questão da capacidade de interpretação. Eu não quero passar para eles minhas opiniões, eu não quero que eles tenham as minhas opiniões, mas eu quero sim que eles tenham a capacidade de senso crítico para poder interpretar essas ideias, essas notícias, essas informações que são dadas, né? Lógico que cada um vai ter as suas ideias, as suas opiniões, e é a partir dela que ele vai fazer a sua interpretação. Mas a gente não pode achar que a possa ser reproduzida até a hora que ela vive uma verdade. Essa possibilidade, ela é contrária à própria existência da humanidade. O Marcelo está falando aqui, esse professor é maravilhoso. Esse trabalho de desenvolvimento humano. Coisa boa. O Marcelo também é um grande professor, faz um trabalho fabuloso na área de educação física da escola, né? Tem um trabalho magnífico. Que bacana. Agora, você, Leonardo, você é organizador também de um outro livro chamado Conversas sobre o Brasil, Ensaios de Crítica Histórica. Conta pra gente, você é organizador? Não, você é coautor? Como é que é esse projeto? Na verdade, eu sou um dos organizadores e coautor também, né? Nós somos 3 organizadores, eu, o Rodrigo Pérez, que é um professor da UFBA, e a professora Jéssica Guimarães, que é professora da UERJ, aqui do Rio de Janeiro. Na época, eu estava trabalhando também numa instituição de ensino superior, trabalhava na Estácio. Então, nós éramos 3 professores de ensino superior, e todos doutores, e que resolvemos escrever um livro. Na verdade, resolvemos produzir um livro, foi isso que aconteceu, temáticas da historiografia, da história do Brasil,
que pudessem ser questionadas, que pudessem ser vistas de outra forma. Exatamente sobre isso que a gente estava falando aqui antes, a capacidade de criticar, né, de fazer a crítica a coisas que já estão estabelecidas, que você pode criticar, sem problema nenhum. O que está estabelecido não significa dizer que aquilo ali virou uma verdade absoluta. Né? Então, a gente propôs isso, um diálogo, uma conversa sobre a historiografia brasileira, né? Uma conversa sobre a história do Brasil. E aí nós convidamos, além do Jéssica, nós convidamos 7 professores de história, todos com doutorado, para escreverem artigos que estivessem relacionados às suas pesquisas, então, ou seja, as pesquisas que eles estavam fazendo, e que questionassem algum ponto do processo histórico. Né? Nesse livro, em particular, o meu texto, o texto que foi publicado, que eu publiquei lá, ele questiona muito uma expressão do nosso imaginário coletivo, que é a ideia para inglês ver. Né? Da onde vem essa expressão para inglês ver? Disse, ou disseram, ou construíram a narrativa de que para inglês ver é relacionado, é referente à lei de 1831, que proibiu o tráfico de escravos, e que essa lei, então, seria uma lei só para inglês ver e que não teria nenhuma função. Só que, assim, pelos estudos que eu fiz para o doutorado, o que eu pude perceber é que não é verdade. Né? Primeiro que a lei funcionou. A lei, durante pelo menos 6 anos, ela funcionou muito bem. Né? Porque a gente vai ver que durante 6 anos, nós tivemos cerca de 150 navios que foram apreendidos e africanos que foram libertados durante esse período, né, por conta da lei. A lei funcionou nesse período. Por que, então, foi criada essa coisa? Porque quem se opunha à lei naquele momento, que eram os conservadores brasileiros que se opunham ao fim do tráfico de escravos, eles começaram a construir uma série de bravatas e, a gente pode dizer que, fake news lá naquela época, para poder desqualificar o trabalho que os liberais que estavam no poder naquele momento estavam fazendo. Os liberais vinham numa política de combater o tráfico de escravos e os conservadores ficaram, né, porque eles eram os escravocratas, eles dependiam do tráfico de escravos, e eles começaram a pintar isso, que era uma lei para entender, que tudo mais, não era... que não era para que o tráfico acabasse realmente, e era uma bravata, só que isso pegou. Isso pegou porque quando os conservadores voltaram ao poder em 1837, eles simplesmente jogaram a lei por terra. Então, ou seja, foi uma profecia autorrealizável, né? Eles criaram um conceito de lei para inglês ver e depois eles mesmos transformaram a lei em letra morta. Né? A partir do momento que chegaram ao poder, transformar a lei em letra morta. Então, eu tento trabalhar isso no texto histórico, no texto que tem uma base historiográfica, tem uma documentação que comprova, lá todos os navios que foram apreendidos, relato, né, faço a relação dos 150 navios que foram apreendidos, cito algumas passagens, alguns dados específicos de alguns navios, inclusive, que foram apreendidos pela Marinha Brasileira, que garantia, que mostrava que a Marinha Brasileira também estava, né, atuando nesse processo de combate ao tráfico. Então, é um pouco isso que esse outro livro, né, que é um livro histórico, né, que não é esse livro, né, ficcional que eu estou trabalhando, mas, de qualquer forma, é aquilo que eu trabalho como historiador, é o meu tema como historiador. Que maravilha! Esse livro você tem aí um exemplar dele ou não? Deixa eu ver só. Já já a gente vai falar sobre o coronel, gente. Ó, esse aqui. Esse aí é Conversas sobre o Brasil, ensaios de crítica e história. E a participação... Fala, Leonardo. Pelo selo da autografia, pela editora Autografia. Né? Esse livro Maravilha. É da Autografia. A Autografia tem feito trabalhos excelentes aí dentro do mercado. É legal. Hoje mesmo ela compartilhou ali
um story de uma escritora que teve aqui no projeto. Eles são bem participativos. E aí, justamente é o que o autor estava falando agora, ele tem a participação com Para em Inglês Ver ou A Busca pela Soberania Perdida. Então tá ali, essa aí é a participação. E também, né, ele também é um dos organizadores. Pois é, isso é bem importante. Agora, você, o Leonardo, falou que é historiador, professor de história há 20 anos, trabalha com isso. Você, aqui no Rio de Janeiro, você já foi lá naquele Valongo? Eu acho que é assim que se chama. Já. Você conhece aquela parte? Conheço. Gente, eu estive lá outro dia. É tão mesmo após tanto tempo. Eu amo história. É a faculdade que eu quero fazer ano que vem é história, gente. Vou logo avisando para vocês. Vou eu me aventurar em mais um curso acadêmico, gente, vai ser história. Legal. Estou alucinada por história, né? E aí esse livro veio antes do coronel que queria matar o presidente, não é isso? Sim. Na verdade, eu tenho outras produções também, que são artigos, né? Tem outro artigo publicado em livro também. Né? Então, assim, eu já vinha com uma prática de escrita, mas sempre com a escrita profissional, né? Não era uma profissional vinculada à historiografia, à história, à minha formação acadêmica, né? Não tinha uma escrita ficcional como essa que eu estou me propondo a fazer agora, que é o Coronel, né? O livro do Coronel. Pois é. É uma outra pegada, né? A ficção para um artigo que vai ser publicado é totalmente diferente, gente. Bom, esse livro do nosso escritor foi publicado agora, em 2023, não foi isso, Leonardo? Isso. Nós vamos fazer o lançamento dele dia 20 de outubro, na livraria Argumento, no Leblon. Né? Então vai ter o lançamento oficial dele, vai ser no dia 20 de outubro na livraria Argumento. E no dia 21 de outubro eu lanço ele aqui na minha cidade, em Nova Iguaçu, no bar Bastilha, que é um bar de um amigo que ele ofereceu o espaço e aí a gente vai fazer o lançamento lá para poder... Né, estarei no Leblon, hein? Estou logo lhe avisando que eu vou no lançamento. Eu espero você lá. Ai, que delícia! Agora, no Leblon, né, gente? Muito chique lançar livro no Leblon. Eu acho. Lançou livro no Leblon, gente. Olha só que coisa linda. Vai na livraria Argumento, porque a livraria Argumento, para quem não sabe, foi aquela da novela, que tinha lá o Miguel, que era o dono da novela, da livraria, que era o Tony Ramos que fazia o papel. Né? O Tony Ramos, aquela livraria ali que foi usada na novela. Depois, Leonardo, quando a nossa live acabar, você coloca nos comentários a data, o horário e a livraria. Porque aí as pessoas que vão assistir, se quiserem pegar os detalhes ali, já estão no comentário, tá? Depois você deixa lá escrito. Minha esposa vai colocar aí agora. Aqui também, mas depois quando ficar sim, gravado, lá você coloca. Sim, pode deixar que eu coloco. Isso, perfeito. Bom, o coronel que queria matar o presidente. Leonardo, como é que surgiu esse livro? Então, essa é uma história bastante interessante e curiosa, Monique, porque eu brinco com as pessoas, esse livro surgiu há 20 anos. E aí alguém pergunta assim, mas como assim? Surgiu há 20 anos e está falando sobre 2021, o livro se passa em 2021, né? Ele se passa ali em 2021. Então, como é que pode um livro que está, né, há 20 anos Então, esse livro surgiu em 2003, quando o atual presidente, né, o Lula, ele assumiu a presidência da República lá em 2003. Eu tive uma certa frustração assim, com as primeiras medidas que ele tomou e à medida que aconteceu ali aquela dinâmica, eu falei, não, tem que escrever alguma coisa de um militante de esquerda que ficou com raiva do presidente, quer se vingar e não sei o quê. E aí eu comecei a escrever, só que escrevi uma página e parei.
né? 20 anos depois, em plena pandemia, eu começo a pensar em escrever alguma coisa, porque assim, era um período em que a gente estava realmente preso, enclausurado dentro de casa, as atividades acadêmicas elas estavam acontecendo, mas de forma muito assim, inconstante, de forma remota e de forma inconstante. A mesma atividade de aula, né, tava dessa forma. E eu falei, cara, eu preciso colocar, né, essa criatividade, esse desejo de escrever para fora. E aí, só que aquilo já não cabia mais aquela história. Aquela história já tinha morrido, já tinha, né, passado, já não tinha mais importância. E aí eu pensei, vou trazer isso para a atualidade. E aí eu fiz o inverso, né? Agora, é um militante de direita que era um apoiador do presidente. Eu não cito o nome do presidente para dar esse caráter ficcional, eu não cito o nome de presidente nenhum, mas é um militante de direita e que se decepciona de alguma forma por um motivo, que daqui a pouco eu falo mais sobre esse motivo, mas ele se decepciona por um motivo e aí ele resolve falar com o presidente. E quando ele fala com o presidente, ele recebe uma resposta que ele sentiu como se fosse um insulto pessoal, um insulto direto. E a partir daí, não, agora, né? Aí ele sente aquilo como um desejo de vingança, como uma construção dessa ideia de uma vingança. Aluno colocando que o melhor professor de História do Rio de Janeiro não vale, mas eu agradeço. Ele foi um grande aluno, bom aluno, ótimo aluno, em outros momentos, mas está aqui, legal. Prazer te ver aí, Alex. Mas, então, o coronel, ele passa a ter esse desejo de vingança e ele passa a construir essa vingança, né? Ele passa a construir. Então, quem ele vai querer buscar? Ele tinha atuado durante a ditadura, ele tinha prendido pessoas de esquerda durante a ditadura. Então, ele vai buscar o apoio dessas pessoas para matar o presidente. Só que quando ele chega dessas pessoas, as pessoas já não estão mais nessa vibe, já são pessoas idosas, que não estão preocupadas em entrar numa fria dessa, né? E acabam descartando isso. Mas indicam para ele, né, uma forma dele construir essa vingança dele. E ele vai atrás. E é exatamente esse ir atrás dele que acaba levando a ele a encontros que ele nunca pensou. Né? Você imagina um coronel que tem uma postura muito rígida, uma convicção muito forte sobre questões de sexualidade, sobre as questões as mais variadas, ter que se deparar com a questão do racismo, se deparar com a questão da violência policial, se deparar com a questão da homofobia, e como ele vai tratar essas questões dentro dessa nova abordagem. Como é que ele vai se envolver nessas questões a partir desse ponto? Então, assim, o livro ele trabalha com duas linhas paralelas. Uma é a construção da vingança. E ela está ali. Ela vai permeando todos os capítulos essa construção da vingança. E a outra é o caminho trilhado para chegar lá. Né? Como é que esse coronel vai se deparar com várias questões que ele, a princípio, né, não tinha nunca pensado, refletido sobre elas. Então, acho que tem essa dinâmica aí. Bom, o que vai ser o grande causador, né, digamos assim, dessa revolta toda? O país vive uma epidemia. Essa epidemia, ela acaba matando a esposa do coronel, um ano antes da passagem do livro. Ou seja, o livro começa quando ela já estava quase com um ano de morte, então ele estava vivendo. Leonardo, peraí. Tu vai me dar a live em 20 minutos. Calma aí que eu tenho dúvidas aqui. Calma. Tá. A gente está falando de um personagem que é de direita, de extrema direita, que participou da ditadura, que vem caminhando ao longo da história. E hoje
acontece exatamente isso que você acabou de nos explicar. Então, a gente já tem aí um processo de transformação de décadas numa pessoa que não tem desconstrução nenhuma. É um personagem que continua ali com os mesmos conceitos, com os mesmos parâmetros, com a mesma mentalidade, e a gente consegue ver que a geração atual, os tempos atuais, são completamente diferentes do que em 45, por exemplo. Então, esse processo de transformação desse coronel precisa ser feito. Ele passa, até porque o plano de matar esse presidente, de juntar aliados da época dele, que já não são mais válidos por causa da idade, por causa dos objetivos, que agora são tão diferentes, só que ele tem um lado pessoal, um motivo pessoal para querer isso. E aí ele entra nessa gama de juntar aliados e colocar o plano dele em ação. A gente vê que esse personagem, ao longo da narrativa, você consegue fazer uma desconstrução dele, ou ele permanece fixo na ideia dentro dos próprios parâmetros. Fala um pouquinho para a gente sobre esse processo, não só da transformação, mas é outra era, é outro ano, é outra coisa que ele vai se deparar, o racismo, como você falou, a homofobia, bandeiras sendo levantadas que em 45 ele não tinha, né? Então, como é que você juntou isso tudo na tua história? Então, vamos lá. Então, só para retomar um pouquinho, né? Ele perde a esposa, ouve do presidente, vai lá, vai arrumar umas garotinhas aí, fica com raiva e vai começar essa vingança, né? E acaba construindo esse caminho em paralelo. E aí a tua pergunta ela é bem interessante. Eu poderia dizer para você assim, fala para o pessoal dar uma lida no livro aí para ver como é que ele se resolve. Mas eu acho importante que coloque, né? Que assim, não é necessariamente uma desconstrução, mas é uma reflexão sobre essas questões, né? Não é você abandonar as suas convicções. Eu acho que a grande tônica do texto não é essa questão do abandono das convicções, né? Que o coronel vai, né, de uma hora para outra mudar de... Ele tem um processo ali, um processo de autoanálise, um processo de reflexão, uma contradição. Na verdade, se a gente for pensar, né, como você coloca, ele vinha com uma concepção permanentemente fechada e tudo mais. Só que se nós pensarmos todos nós como seres humanos, nós somos seres contraditórios o tempo todo. Né? Por mais que a gente tenha convicções, né, por mais que essas convicções sejam rígidas e sólidas, você vai ficar assim, mas será que isso... Em algum momento você vai colocar aquilo em dúvida. Até mesmo na fé. Né? A fé que é algo tão transcendental que às vezes você coloca uma dúvida. Imagina quando a gente está falando de convicções políticas e ideológicas. Né? Então, assim, o que vai acontecer com esse coronel nesse momento é uma série de pontos de interrogação, uma série de pontos de dúvida que ele vai passando naquele momento e vai levá-lo a refletir, inclusive, sobre a sua própria vingança. É interessante isso, porque uma coisa vai contaminando na outra, né? A relação dele, ele vai refletir, vai começar a pensar sobre processos históricos, né? Vai voltar na ditadura de militar de 85, algo tão recente, né? Relativamente recente. Vai pensar um pouco nessa dinâmica e como que isso teve impacto na história do Brasil recente e estava tendo impacto no momento ali. Então, acho que assim, a reflexão é a grande mensagem. Não como ele vai fazer isso, não é um caminho que é para todo mundo, aquele caminho ali foi o dele, né? Mas você pode também ter o seu próprio caminho de refletir sobre essas questões. E, de repente, ler sobre o coronel, de repente te ajuda a encontrar esse seu caminho também, né? Acho que é
um aspecto importante é isso, você buscar também o seu próprio caminho para refletir sobre esses pontos. Né? O Marcelo está falando aqui, não responde, é uma história do livro. Olha, gente, eu não conto entrevistador, coisa feia. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais o coronel que queria matar o presidente, este é um texto que mistura elementos reais com linhas ficcionais para contar a história de um coronel da reserva que, movido pela sede de vingança, começa a traçar um plano para matar o presidente da República. Qual é o nome do coronel? Você dá nome a ele? Dou nome a ele. Coronel Alberto Menezes de Aragão. Coronel Alberto, muito bem. Com este objetivo, sai em busca de antigos inimigos militantes de esquerda que prendeu durante a ditadura militar para ajudá-los na empreitada. Ô, Leonardo, mostra pra gente de novo a capa do teu livro. Olha essa capa, gente. Você fez... Ficou. Você fez esse livro para uma editora, não foi? Ou foi independente? Não, foi pela editora Pris. O selo que está aqui é selo Artera, é um dos selos da Pris, né? Mas é pela editora Pris. E essa capa foi um projeto deles? Ou você já tinha uma ideia? Eu dei uma indicação para eles, eu dei uma ideia, e o Capinça da editora fez um trabalho maravilhoso aqui, que eu achei. Né? Tanto que quando a capa chegou para mim, eu falei, não, está aprovada, não preciso nem pensar muito. Eu achei muito bonita a capa e assim, ela diz muito sobre aquilo que está no texto, né? Tem uma dinâmica aqui. E, embora eu achei interessante que o capista nem leu o texto, mas ele já entendeu a ideia a partir daquilo ali. Agora, o teu livro sempre teve esse título, né? Desde o início do processo de escrita, como é que surgiu? Então, foi até curioso isso, porque eu coloquei esse título como título provisório. Eu acho um título grande, né? Um título grande para um livro. Eu coloquei ele como título provisório. Não consegui pensar em outro ao longo do caminho. Né? Vai virar filme? Legal. Eu não consegui pensar em um outro título pelo caminho. E aí, quando eu entrei em contato com a editora, eu comecei a conversar com ele, comecei a ver a questão da produção. Aí eu coloquei para eles, olha, eu coloquei esse título provisoriamente, mas se vocês me sugerirem outro título, eu posso pensar, a gente pode avaliar, o que vocês acham, Conversei com outras pessoas também, coloquei no Instagram, coloquei lá, o título do livro é esse aí, o que vocês acham? Só que as pessoas não estavam vendo o que era o que eu estava escrevendo, né? Mas, de qualquer forma, né, pedi sugestões para o título, e aí a menina da editora, ela virou para mim e falou assim, pô, Léo, a Bruna, quero citar aqui nominalmente, porque ela foi ideal. Ela falou, pô, Léo, o título tá fabuloso. Eu falei, então beleza, então fica o título, né? Então achei legal isso, porque foi um título provisório. Eu sempre fui muito ruim de títulos, né, para colocar título em alguma coisa, e aí acabou ficando. Eu achei legal agora eu me sinto bem com ele, né? Eu me sinto bem com o título. Muito bem. Você pode ler um pouquinho do seu livro pra gente? Posso. Qualquer parte que você quiser. Tem uma parte que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu devia ter separado, né? Já vou liberar para vocês aí o link do livro no site da Amazon, para que vocês possam acessar e ter vantagens através do link, tá, gente? Eu vou até separar para vocês. Nada? Não achou nada pra gente? Não, eu queria achar uma parte em particular, só que eu acabei... Não, pode procurar à vontade. Eu
o coronel ele vai ter a ajuda de uma pessoa, né? E essa pessoa ela tem um envolvimento com aqueles personagens iniciais que eram os inimigos dele, que foram aquelas pessoas que ele prendeu lá durante a ditadura. E ele diz assim, sem perder tempo, prevendo o rápido retorno de Georgiana, que era a mãe da menina, Alberto se inclinou em direção a Tatiana em tom de voz baixo e com a mão fazendo uma parede lateral na boca, já protegida pela máscara, falou: eu quero matar o presidente e preciso da sua ajuda. Você tá louco? Retrucou Tatiana, também em tom baixo. Não, mas precisamos fazer algo antes que o país encontre o ponto de não retorno. A frase um tanto acadêmica de Alberto em nada indicava o pragmatismo militar, mas a abordagem intempestiva e oportunista mostrava claramente quem era o interlocutor. Tatiana ficou atônita e não disse qualquer palavra além da pergunta sobre a sanidade mental do velho. Alberto acutou, esperando qualquer resposta, mas o silêncio só foi interrompido pela volta de Georgiana, com uma bandeja e 3 xícaras. Pousou o objeto de prata sobre a mesa de centro e retornou à cozinha para pegar a garrafa térmica. Tatiana não quis o café, e assim que a mãe sentou, se levantou e atravessou o portal do corredor. Então, esse é o momento em que o coronel busca essas alianças, e ele vai buscar exatamente nessa personagem, a Tatiana, essa aliança para poder matar o presidente. Então, é interessante esse choque ali naquele momento, né, dele com ela, porque ela é uma militante de esquerda, vê um coronel ali e fala, porra, calma aí, como é que você quer matar o presidente? Você está querendo armar para cima de mim? É meio que essa leitura que ela faz ali. É a questão da subjetividade, que a gente estava falando agora há pouco, né, da interpretação de Bush, né? Então é isso. Que maravilha! A Tatiana, ela não chega a ser mencionada aqui na sinopse do livro, não, mas ela também tem... Pois é, fala um pouquinho sobre ela, Leonardo. O papel dela na história? A Tatiana é uma personagem que entra já no final do livro, na parte final, e ela é neta desses militantes de esquerda que o coronel tinha prendido lá durante a ditadura. E ela é uma militante de movimentos sociais, ela é uma mulher preta, uma mulher lésbica, e que tem uma militância, né, dentro desse cenário, e uma militância também em movimentos de esquerda, movimentos, né, políticos. E aí, por conta disso, ele vai procurá-la. Né? E ela, a princípio, tem uma posição de rechaço. Opa, calma aí, quem é você? Né? Não te conheço, você é um coronel, tem uniforme e tá vindo aqui, tá querendo armar alguma coisa para cima de mim. Né? E ela vai, aos pouquinhos, aceitando que ele, né, converse com ela. Mais à frente, ela vai fazer alguns testes com ele, vai levá-lo. Na verdade, a parte que eu queria citar era exatamente essa, que ela leva ele num prédio onde a ONG que ela trabalha abriga pessoas transexuais, e aí ele vai se ver obrigado a ir lá e entrar e conversar com aquelas pessoas, e vai ser um momento assim, de autoenfrentamento, né, de uma tensão ali, que ele vai ter que lidar com essas personagens com as quais ele, né, tem um certo repúdio, e aí ele começa a ter um outro olhar. Eu acho que é um espaço, né, bastante interessante de debate em torno dessa questão. Então a Tatiana é essa personagem. E ela também faz parte de um grupo político, e ela leva o coronel até esse grupo político, e é exatamente a partir daí que se desdobra esse plano, efetivamente o plano para matar o presidente. Nossa Senhora! Já quero ler, gente. No correr da jornada, vai conhecendo realidades, lugares e pessoas que questionam suas verdades pré-estabelecidas. É uma intrigante história que segue levando os personagens a encontros inusitados, a lugares improváveis
mas com um objetivo bem definido: matar o presidente. Esse final é muito bom, né? Adoro. Agora, olha, Leonardo, me fala uma coisa. Tem algum outro personagem na tua história que, assim como a Tatiana, que não foi mencionada aqui, aparece durante a narrativa, que vai interagindo com os leitores ou não? É focado realmente no coronel e nessa trama? Sim, na verdade são dois os personagens centrais da trama, né? É o coronel, que é a figura principal da trama, né? Vamos dizer assim, a estrela do texto, mas tem um outro personagem que é o personagem que vai ser fundamental nessa relação, que é o Kaique. É um atendente de padaria que tem um contato diário com o coronel depois da morte da esposa do coronel, porque o coronel passa a frequentar essa padaria todos os dias para tomar café da manhã. Então esse cara tem um contato diário com esse coronel e vai ser a primeira pessoa a quem o coronel vai pedir ajuda, mesmo sem contar qual era o plano, né? Ele não conta qual é o plano inicialmente, mas ele vai pedir ajuda porque ele estava com problema com os óculos dele. E aí ele não podia dirigir, precisava ir até algum lugar para dar início ao plano. E ele então pede ajuda a esse personagem. Só que o envolvimento dos dois vai levar uma série de transversalidade na história, né? Porque essa personagem, o Kaique, ele mora na favela de Tavares Baixo, na região do Catete, e o coronel então vai falar, pô, mas então eu quero conhecer esse espaço. E ele vai até lá e ele vai, né, perguntar qual é o sonho desse personagem, do Kaique, e aí o Kaique fala que ele tinha o sonho de fazer uma padaria ali na favela. E ele então o coronel vai se envolver nessas relações com ele, vai virar sócio dele, vai montar a padaria junto com ele. Então, assim, tem um envolvimento aí do ponto de vista das relações de amizade de uma pessoa que naquele momento vivia sozinha, né? Tinha perdido a esposa, vivia sozinho, o filho dele mora no exterior, então ele não tinha esse contato mais direto com um familiar próximo, e o Kaique passa a ser essa pessoa mais próxima com quem ele, né, vai ter esse relacionamento diário, que vai passar de um relacionamento de amizade para um relacionamento de sociedade, e aí tudo mais, e também de cumplicidade no plano. Então tem toda essa trama aí entre os dois personagens, né, que é o coronel Alberto e o Kaique, que são os dois personagens. Ai, adorei já o Kaique, gente. Já adorei. Agora, a esposa do coronel, você falou que ela morre. Isso desencadeia realmente essa sede por vingança. É spoiler se você falar do que ela morre? Você já fala sobre como que ela morreu ou não? Então, ela morre vítima do Spike vírus. Né? A epidemia que eu trato ali no livro é a epidemia do Spike vírus. Né? É uma relação direta com a questão da Covid, sem sombra de dúvidas, mas eu não quis tratar o tema Covid, e aí eu criei um nome para a pandemia, para a epidemia, e aí eu coloquei Spike vírus. Então ela morre do Spike vírus, e esse vírus chega até a casa deles depois que o coronel participa de uma manifestação a favor do presidente. Então, ele sente uma culpa muito grande pela morte da esposa, por ele ter levado, né, o vírus até a esposa, e quando ele fala com o presidente reage daquela forma, né, meio que insultando ele, assim, né, insultando a esposa, a memória da esposa, ele começa a falar, não, a culpa não é minha, a culpa é dele. Né, e aí ele começa a construir esse desejo de vingança, né? Ai, gente, eu queria tanto causar uma polêmica nessa live, mas eu não posso, gente. Pode causar polêmica, não tem problema. Eu não posso, gente, fazer polêmica, porque eu não paro mais depois que eu faço polêmica. Mas é bem interessante a gente ter essa liberdade de jogar com os personagens para dizer, conscientizar, mostrar, fazer uma
crítica real e direta através dos personagens e mostrar os lados, né, da história das pessoas de uma maneira, nem que seja metaforicamente, mas eu não vou me aprofundar nisso porque eu sou a louca eu não quero causar polêmica aqui, mas o coronel que queria matar o presidente, eu acho que vai falar também para muita gente, dar uns tapas na cara de muita gente. É também essa discussão também, essa proposta também, né, de discutir, de trazer a reflexão, né, de trazer alguma reflexão. É entretenimento, é legal que seja isso, né? Leitura é entretenimento, leitura é algo para você se deleitar, é para você, né, sentar num determinado local, né? Eu costumo fazer da seguinte forma: eu coloco uma taça de vinho do meu lado, né? Sento ali e pego meu livro, começo a ler, tomo meu vinho, né? Às vezes minha esposa está do meu lado com outro livro. Então, assim, essa coisa do deleite da leitura, mas também a leitura também deve servir como um elemento de reflexão, de pensamento, né? De você trazer essa ideia de um tema tão recente, né? É um tema muito recente. E eu estava comentando o seguinte, que por ser historiador, né, talvez eu quisesse deixar algo registrado do ponto de vista histórico, mas eu achei que escrever uma história sobre isso fosse demais. Eu preferi escrever algo lúdico, algo que pudesse agregar e que pudesse refletir esse tempo que nós vivemos, né? Esse tempo de isolamento que nós vivemos. A verdade, gente, é que se tivesse um sniper de esquerda, entendeu? Para na hora certa, no lugar certo, matar um presidente, eu não ia chorar nem um pouco. Mas e aí, o problema são as consequências disso, né? Exatamente. Monique, eu me lembro muito quando eu né, comecei a pensar nesse livro, eu me lembrei muito de uma passagem histórica real, que é a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, em 1914, né, que deu início à Primeira Guerra Mundial. Né? Os caras foram lá, né, mataram o herdeiro do trono austro-húngaro, porque eles queriam a liberdade da Sérvia. Era isso que eles queriam. E eles acabaram gerando uma Primeira Guerra Mundial. Né? Veja, entre o que você quer com aquele ato e o que vai acontecer depois, você não tem o menor controle sobre isso. Exatamente. Exatamente. Definiu bem agora. Ô, Leonardo, seu livro está à venda onde? Tem físico, tem digital? Tem físico. E aonde a gente pode comprar? Então, hoje você encontra ele em todas as plataformas digitais de venda de livros, né? A Amazon, que você já colocou aí, na própria livraria, na própria editora tem também, até com preço melhor, né? Embora tenha lá vale a pena investigar a questão da taxa de entrega, tá, gente? Né? De repente vale a pena comprar na Amazon, e a taxa de entrega é gratuita e tudo mais. Então tem na Amazon, tem em todas as livrarias digitais, as livrarias online, todas. Eu já pesquisei aqui, já fui, tem todas elas. E tem algumas livrarias físicas também, né? Tem aqui no Rio de Janeiro, tem na Travessa, acredito que tenha na Leitura também, na livraria Leitura, né? Porque foi passado para mim, né? pela editora. Vai ter na Argumento, porque a gente vai fazer o lançamento lá, e também no Meyer, aqui no Rio, na Belle Époque. Em outros estados, eu confesso que eu não sei em que livrarias vai estar. Eu sei que na Travessa, eu sei que tem, então, como tem Travessa em alguns estados aí, pelo menos na Travessa vocês vão encontrar. Que maravilha! Repete pra gente data do lançamento, horário e local. Vamos lá.
dia 20/10, lançamento na livraria Argumento, no Leblon, aqui no Rio de Janeiro, às 18 horas. Vai começar o lançamento lá às 18 horas. Então, dia 20/10, livraria Argumento, 18 horas. E aqui em Nova Iguaçu, onde eu moro, vai ser no Bar Bastilha, às 19 horas, no dia 21/10. Vão ser os dois, eu vou lá adquirir o meu exemplar autografado lá no Leblon. Tô logo te avisando, hein? Você reserve meu exemplar. Faça isso. Eu vou ler o teu livro. Quem for no lançamento, ganha um autógrafo do autor. Olha que beleza. Que coisa boa. Ganha um autógrafo, tá vendo, né? Vou ler o seu livro e você vai voltar aqui no meu projeto pra gente causar polêmica. Aí a gente faz polêmica, tá? Pode me convidar que eu volto aqui tranquilo, faça comentário. E assim, quem lê, o meu Instagram é Leonardo_Bruno_escritor. Quem leu, quem comprar o livro, tira uma fotozinha, manda lá para mim que eu vou publicar. Se quiser fazer uma resenha, pode fazer uma resenha. Se quiser fazer críticas, pode fazer críticas também. Né? É a primeira experiência literária, então as críticas elas são muito bem-vindas para que eu não repita os erros no próximo projeto, que já estou com um próximo projeto em mente. Né? Então, eu ia te perguntar isso. Você tem planos aí para 2024? O que vem aí em 2024? Não sei se eu consigo fazer para 2024, né? Mas eu já tenho um projeto, né? Porque eu vou tentar aí agora, vou estar muito focado na questão da divulgação desse livro. E em 2024 eu pretendo começar um romance que vai ter como cenário, né, a favela da Pedreira, que é onde eu trabalho. Então, os personagens vão ser personagens que eu conheço, ou melhor, vão ser junção de pessoas que eu conheço em alguns personagens e vamos construir aí um romance na favela. Isso é legal. Ai, que delícia! Já temos projetos aí para 2024, ou seja, o Leonardo vai voltar aqui no meu projeto, que eu faço questão depois de que eu ler o livro dele. O Leonardo vai voltar ano que vem com mais uma obra. Eu quero assim, entendeu? Que esses historiadores, professores, agregadores, conscientizadores estejam sempre em evidência. E se a gente faz canal para mostrar essa galera, eles têm que estar sempre aparecendo, né, gente? Eu, pelo menos, sou dessa opinião. Leonardo, fala de novo o seu Instagram. Leonardo_Bruno _escritor. Leonardo_Bruno_escritor. Aí é só seguir. Vou marcar o autor. Vou marcar ele aqui na live como colaborador, então vocês vão conseguir assistir lá, assistir no meu Instagram, em todas as plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Querido, só te agradecer por esse bate-papo incrível, por essa tua obra espetacular que está fazendo barulho no mercado, e por esse teu lançamento, que com certeza, se eu conseguir, eu estarei lá. Leblon é aqui, eu a gente tira uma foto junto, estou lá do lado. Parabéns, tá? Mais uma vez, e obrigada. Sucesso. Valeu, Monique. Obrigado a você. Eu acho que assim, eu queria agradecer muito a esse espaço aqui, e como eu falei no início, né? É um espaço que é importante para novos autores. Então, eu queria te agradecer aí, e quando quiser, convida que a gente venha aqui de novo. Ah, que delícia! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem bate-papo até 10h30, eu volto já já. Leonardo, beijo, querido. Obrigada. Tchau.